Olá, povo abençoado, povo de Deus. Eu quero deixar aqui uma mensagem aqui para o nosso elevo espiritual, para a nossa meditação, que se encontra aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 5, e o versículo de número 20, que diz assim: a seguir: ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem mal, que faze da escuridão luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e o justo negam a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E desprezaram a palavra do Santo de Israel. Nós precisamos entender que Deus ele é santo. Amém? O versículo posterior, o versículo número 25, diz: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Esse é um dos fatos pelo qual se acende a ira do Senhor, contra o seu povo, porque eles abandonaram, desprezaram, negligenciaram a palavra do Santo de Israel. Nós estamos falando de um homem chamado Isaías, e esse homem Isaías, ele vinha então apontando aqui as nações, o problema, o pecado, a maldade, a injustiça, a atrocidade, a perversidade, tudo o que nós estamos vendo hoje não é diferente. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, nós olhamos Isaías dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, o ano, uma época, uma data, uma era, como a era, por exemplo, da graça, ou a dispensação da graça, ou a era da igreja a qual nós estamos vivendo. É nessa época, esse tempo. Há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. E nós estamos vivendo justamente aquilo que Isaías estava presenciando. Quando nós olhamos Isaías falando que na morte, depois da morte do rei Uzias, talvez Isaías ele não fosse conivente com tudo aquilo, mas ele era complacente, ele estava no meio daquele povo. E quando Isaías, então, morreu o rei Uzias, ele disse assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia todo o templo. Ele viu a glória de Deus, ele viu a majestade de Deus. E eu quero que você entenda aqui algo. Ele viu a santidade de Deus. Ele viu a santidade. E ele ficou horrorizado. Ele ficou, trêmulo. É tanto que a Bíblia diz, quando ele viu os serafins que voavam, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu o rosto, com 2 eles voavam, e com 2 cobriu os seus pés, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aqui foi revelada a santidade de Deus para Isaías. Mas foi necessário que primeiramente fosse arrancado algo que estava impedindo ele de ver essa santidade, de ser essa proximidade de Deus. Quando nós olhamos esse homem ficando assustado, temeroso, porque ele viu a santidade e a glória de Deus,
Nós olhamos também para Moisés também, em Êxodo, capítulo de número 33, 20, e o próprio Senhor disse, não, Moisés, ninguém nunca viu o meu rosto e ficou vivo. Imagine você ver a santidade, a glória de Deus, o poder de Deus, né? E esse homem ele ficou atônito. Mas por que, pastor, que você está falando isso? Eu estou falando porque aqui, eu coloquei aqui, a santidade foi revelada. E essa santidade, também Pedro faz uma exortação que essa santidade de Deus, que assim como nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós também precisamos viver esse nível de santidade com Deus. Nós encontramos aqui em 1 de Pedro, todos conhecem essa passagem, e o versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 13 a seguir, ele vai dizer assim, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento, não é sentimento, não é emocionalismo, nem sensacionalismo no coração, porque o coração pode enganar, a gente que age pelo coração pode estar errado, mas é pelo entendimento, é pela razão, né? Ele sede sóbrio e esperar inteiramente na graça, a era da graça, o tempo da igreja que nós estamos hoje aqui, que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, quem foi que nos chamou? Escuta que eu quero que você entenda isso. O Pai é santo e o Filho também é santo. E não foste vós que me escolheste, diz João, capítulo 15, o versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós e nomeei, designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando nós olhamos o versículo de número 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou. Jesus, ele é santo. Então o Pai é santo, o Filho é santo, e ele vai nos dizer assim no versículo 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então agora, assim como o Pai e o Filho, nós também, que somos imagens e semelhanças de Deus, precisamos andar nessa santidade de Deus. A santidade é quando nós olhamos aquilo que muitas pessoas estão vivendo hoje aí numa vida dissoluta, uma vida de pecado, de engano, de mentira, né? De conformidade com aquilo que o mundo oferece. E nós sabemos que o mundo oferece muitas coisas. Estão enganando muitas pessoas. Eu acredito que um tempo está chegando onde precisa morrer Uzias, que está impedindo de muitas pessoas ver a glória de Deus e ser revelado a santidade de Deus em nossas vidas. Isaías, né, como Jeremias, né, Isaías naquele momento ali, quando ele viu a santidade de Deus, ele viu que até as palavras que saíam da sua boca eram palavras impuras. Ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se você quiser ler depois, leia Tiago capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo 5, 6 ali, que você vai ver o que ele está falando ali sobre as palavras. Então, essas palavras que elas contaminam a nossa vida, nos deixam uma vida infrutífera, uma vida que precisa ser regenerada novamente, para que nós possamos alcançar a santidade e ver a santidade, ser revelada a presença de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Ele diz ser de santo porque eu sou santo. Então o Pai é santo, o Filho é santo, e nós, como cristão, imagem e semelhança de Deus, a nossa vida tem que ser uma vida de santidade. E não somente nós, mas a igreja. Apesar que nós somos igreja, mas aqui, quando você lê aqui, ó, deixa eu ler aqui para você, deixa eu ler aqui em Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 26 diz assim, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água
pela palavra. Você vê que nós precisamos ter uma lavagem, né? Ser lavados de tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. E como é que isso acontece? Isso acontece pelo ouvir da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e dar ouvido àquilo que se diz. Então, quando nós estamos olhando, porque nós lemos Isaías dizendo que eles desprezaram a palavra de Deus. E nós precisamos colocar essas palavras em nosso coração para não pecar contra Deus. Então ele diz aqui, para que apresentasse a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui também a igreja ela tem que ser o quê? Se apresentar uma igreja santa, sem defeito, sem mácula. Mácula fala de um defeito moral. A imoralidade, a perversidade está tomando conta do coração das pessoas. As pessoas têm desprezado os santos mandamentos de Deus, porque a lei é santa, a palavra é santa, Deus é santo, o Filho é santo, a igreja é santa, e nós, como os filhos de Deus, nós também há uma exortação à santidade de Deus. Então, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, falando sobre dessa deformidade moral, a palavra de Deus, o Senhor nos mostra uma passagem aqui que é conhecida de todos nós, que está em Mateus, capítulo de número 23, e o versículo de número 26, aliás, Mateus 23, 26. Nós olhamos aqui os fariseus, que eles tinham entre aspas aqui, né, uma vestimenta, uma cara, uma roupagem de santidade. Aí Jesus diz assim para eles assim, olha que tremendo isso aqui: fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ou seja, Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele vê dentro e o homem vê só aquilo que está fora, a aparência, né? Isso vai, nos versículos posteriores, vai nos dizer com mais clareza aquilo que Deus olha e aquilo que Deus vê. Ele diz assim: ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Olha só que coisa tremenda, como a gente está vendo nesses últimos dias, pessoas que estão tentando fazer uma coisa que para eles, na realidade, é por isso que a palavra de Deus diz, né? Fazendo como se eles estão fazendo a vontade de Deus, de uma forma totalmente desconhecida pelo próprio Deus, porque eles, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? É a santificação, é a santidade, né? Eu não tenho tempo para falar disso, para não ficar muito longo aqui, mas está lá, qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Mas essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Mas, Senhor, nós expulsamos, nós profetizamos, Senhor, nós pregamos, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço vocês. E aqui Jesus, ele nos diz assim, o versículo número 28, vocês procuram parecer homens santos, mas por debaixo desses mantos de bondade estão um coração manchado de toda espécie de fingimento e maldade. Isso aqui foi Jesus que falou. Então, está cheio de manchas, de mácula, de perversidade, maldade, atrocidade, né? Uma deformidade moral. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter esse tempo com Deus. Nós precisamos pedir para que Deus nos revele a sua santidade, para que Ele purifique os nossos lábios. E Isaías diz, e um anjo, quando ele reconheceu que ele era pecador e que ele falava besteira, asneiras, ele disse, e um anjo saiu, voou, foi ao altar, tirou como tenaz uma brasa viva, tocou nos meus lábios e foi purificado, né?
A palavra de Deus também fala em Jeremias, capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo 8, e Jeremias diz, eu não sei, se eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E a Bíblia diz que Deus tocou na boca dele e ele foi purificado, e Deus colocou as palavras na boca de Jeremias. Então, amados, esse é um tempo de santidade. Esse é um tempo onde nós precisamos orar, não desistir, avançar, não retroceder. Estar cada vez mais próximo e termos intimidade, proximidade com o Deus da salvação eterna. Deus abençoe.